Economia, atenção, o IBGE acaba de divulgar o PIB de 2020, um ano diferente por causa da pandemia, claro. Denise Campos de Toledo, esse resultado confirma as expectativas? Foi um PIBinho? Como é que foi o PIB? Foi um PIB bem negativo, viu, Thiago? Mas veio de encontro às expectativas, pelo menos aí das últimas semanas, né? Que foi sendo revisto. Na verdade, se imaginava que o tombo do ano passado, quando começou a pandemia, pudesse chegar à faixa dos 9%, 10%. E no fechamento nós tivemos uma retração da economia brasileira de 4,1%. Esse é o dado oficial do IBGE, que foi divulgado agora há pouco. É o pior resultado da série histórica, que começou em 96. E na composição do PIB se percebe que apenas a agropecuária veio positivo na variação anual, 2% de expansão, principalmente pela agricultura, porque nós tivemos na pecuária outros segmentos ainda com variação negativa. A agricultura foi puxada, um dos destaques foi a soja. Mas aí nós tivemos a indústria com retração de 3,5%, serviços de 4,5%, serviços que é o setor que mais emprega, né, foi dos mais penalizados por restrições de atividade, por receio mesmo da população de contágio, então uma queda de 4,5%, formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos tiveram uma retração de 0,8%, tivemos o consumo das famílias em queda, mesmo com toda aquela alavancagem que veio do auxílio emergencial, a recuperação muito forte do comércio, no final das contas houve uma retração de 5,5% e o consumo do governo 4,7% de queda, o governo que vem brigando aí para tentar fazer um ajuste das contas públicas num ano de pandemia em que teve que aumentar a liberação de recursos para fazer frente aos efeitos econômicos, né, da pandemia, das restrições de atividade. Então esse é o retrato que nós temos. Houve uma recuperação no último trimestre, ainda vinha com uma variação positiva, não é? Em relação ao trimestre imediatamente anterior. O crescimento foi de 3,2% do PIB, mas em relação ao mesmo período do ano anterior, a queda foi de 1,1%. Taxa de investimento ficou em 16,4%, até maior do que em 2019, quando estava em 15,4%. E aí, nessa questão do consumo, chama atenção a taxa de poupança que cresceu. Foi de 12,5% em 2019, Tiago, para 15,9% no ano passado. Então, houve essa formação de poupança, até por conta das adversidades da economia brasileira. Agora, tem mais um detalhe aí, é o cálculo da Fundação Getúlio Vargas, que o Brasil teve a pior década em 120 anos. O crescimento médio ficou em 0,3% e nós tínhamos a década anterior, chamada década perdida, dos anos 80, quando o crescimento anual ficou na faixa de 1,6%. Então, por aí a gente vê o tamanho do tombo, né, nessa última década. Nós tivemos recessão da época de Dilma Rousseff, nós tivemos greve dos caminhoneiros, tivemos uma dificuldade enorme de retomar o crescimento e no ano passado, começo da pandemia, né? É verdade. Ô Denise, e no mercado financeiro, ontem uma gangorra, uma montanha-russa, e como é que o mercado deve reagir a esse anúncio do PIB? Olha, o PIB eu acho que não tem tanta influência em relação ao ano passado. Foi a comprovação do que o mercado já esperava. A grande preocupação, Tiago, é o que pode acontecer neste começo de ano. Nós já estamos no mês de março, já foram 2 meses sem auxílio emergencial. Isso faz diferença no desempenho dos vários setores da atividade geral, no consumo. Nós temos um desemprego mais elevado do que tínhamos no ano passado. Nós temos aí uma preocupação muito grande com manutenção ainda do emprego. Deve voltar também aquele programa de manutenção do emprego, além do auxílio emergencial, tem todas as incertezas econômicas e inflação mais elevada, né? No ano passado nós chegamos a ter até deflação, né, a possibilidade de uma inflação abaixo do piso da meta, e o mercado está de olho muito agora na questão da PEC emergencial. Se vier com a sinalização de um ajuste melhor das finanças públicas para que caiba o auxílio emergencial, o mercado pode reagir favoravelmente. Mas, por enquanto, nós temos na abertura o dólar novamente em alta, sobe 0,28%, a cotação de venda do comercial em 5,68%. Você falar de montanha-russa, ontem o dólar bateu no 5,73%, o Banco Central atuou pesado com a venda à vista da moeda, aí no fechamento, ainda em alta, de mais de 1%, ficou em 5,66% e agora na abertura 5,68. Então vamos acompanhar. Depende muito do que sair lá do Congresso em relação à PEC emergencial e de não termos mais ruídos, né? Já tivemos tantos em relação a preço de combustíveis, em relação a medidas tributárias, taxação dos bancos, mas é isso, né? Vamos acompanhar a repercussão. Eu acho que o PIB do ano passado ele já estava na conta.